Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área, dando sequência a esta série sobre a Bíblia. Nós já gravamos 2 vídeos anteriores, 2 aulas incríveis, e nesta aula de hoje nós vamos falar uma espécie de sinopse da Bíblia. Nós vamos fazer uma espécie de panorama bíblico numa velocidade bastante alta. O objetivo é fazer com que você que tem se interessado em ler a Bíblia, ou já leu ou tentou ler, mas não obteve o melhor entendimento, não teve prazer neste processo, viu que foi um trabalho truncado, uma leitura difícil. Neste momento queremos facilitar a tua vida. E mais ou menos como se fosse um trailer do que você vai ver, nós vamos trazer alguns spoilers aqui, mas nada que vai prejudicar a leitura da Bíblia. Entenda que o que nós vamos apresentar aqui, do início até o fim da Bíblia, em poucos minutos, vai facilitar a sua leitura, vai te estimular a ler e se aprofundar para conhecer os detalhes desta história épica. Vai ser, sem dúvida nenhuma, algo incrível, uma jornada incrível que você vai iniciar a partir de agora. Então, vamos lá. Vamos lembrar que a Bíblia é, na verdade, um conjunto de livros, são 66 livros, com cerca de 40 autores diferentes, e há um grande propósito dentro da Bíblia, que é, através dos tempos, revelar o eterno plano de Deus para redimir um mundo arruinado e perdido. Podemos fazer um mini resumo de tudo dizendo assim, em 3 partes. Quem é o autor da Bíblia? O próprio Deus. Há vários autores, mas todos eles inspirados por Deus, como você pode ler lá em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículos 16 e 17. Um segundo ponto, quem são os personagens da Bíblia? Vou te revelar uma coisa que talvez você ainda não soubesse. Você, somos personagens desta história épica. Veja lá Atos 17, versículos 26 e 27. E qual é o tema principal da Bíblia? Jesus Cristo. Ah, Fernando, você está brincando. É mesmo? Mesmo lá no Antigo Testamento? Jesus Cristo é o tema e nós vamos trazer isso para você. Agora, antes de começar a ler a Bíblia, quem está iniciando esse processo, vamos fazer que nem que nem a gente faz com livros novos que a gente vê independente da Bíblia. Vamos pegar, vamos olhar, vamos sentir, vamos nos afeiçoar, vamos dar uma folheada, vamos dar uma olhada se tem figuras, vamos dar uma olhada em alguns títulos e subtítulos, vamos dar uma olhada no sumário. E aos pouquinhos a gente vai se familiarizando. Comece a se familiarizar com esta Bíblia, ok? E mergulhe nesta grande aventura. Para começar a mostrar para vocês alguns pontos e para a gente começar essa jornada épica num rápido, mostrando, contextualizando para você a Bíblia. Eu quero primeiro começar dizendo para você que a Bíblia é dividida em 2 partes. Para quem não conhece, há o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que quer dizer testamento, Fernando, dentro da Bíblia? Testamento é o pacto, é um contrato, é um acordo entre 2 partes. Entendemos que Deus fez um acordo, assinou um contrato, tem um pacto, uma aliança com o seu povo, com aqueles que ele considera seu povo, com nós, se nós somos personagens da história bíblica, nós fazemos parte disso. Vamos entender isto. E aí é dividido entre Antigo Testamento, dos 66 livros da Bíblia, 39 livros estão no Antigo Testamento. Vamos entender que esse Antigo Testamento é o pacto que Deus fez com o seu povo escolhido. Entendendo que ele fez um pacto, era um acordo entre 2 partes, mas conhecendo a Bíblia você vai entender que na verdade só uma parte cumpriu o seu acordo neste pacto. Muito bem. No Novo Testamento nós vamos ter o restante dos livros da Bíblia, são 27 livros, e aí neste novo pacto, este novo pacto abrange toda a humanidade, não apenas o povo escolhido, que você já vai conhecer, que é o povo escolhido de Deus, ok? Vamos lá, o Antigo Testamento, ele faz um registro histórico dos hebreus, tá? Até 432 a.C. Entenda, você vai entender isso já já, há um período de 400 anos mais ou menos antes da vinda de Cristo, e este registro que a Bíblia faz vai até esse período, 432 a.C. E todos os autores do Antigo Testamento são judeus, 28 ao todo. E para facilitar a leitura bíblica, vamos dividir o Antigo Testamento em 4 grupos de livros, tá? Quais são esses grupos? Primeiro grupo de livros, livros de Moisés.
é conhecido como Pentateuco, os judeus chamam de a Torá. Quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Segundo grupo, o livro de Generais, Juízes e Reis. São chamados também de livros históricos. Quais são esses livros? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vamos a um terceiro grupo de livros do Antigo Testamento. São os livros de poesia e sabedoria, também chamados de livros poéticos. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E o quarto grupo são os livros dos profetas. E aí muitos dividem entre profetas maiores, são os livros maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os livros menores, dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias, ok? Vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos cerca de 9 autores, sendo que todos são judeus, menos um, Lucas, que era grego. E os livros foram escritos durante um período em torno de 100 anos, eles foram escritos, ok? Também vamos dividir o Novo Testamento em 4 grupos. Quais são eles, Fernando? Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, tá? É considerado o livro histórico do Novo Testamento. E aí nós vamos para as cartas que nós temos ali dentro do Novo Testamento, que também podem ser divididas em cartas paulinas, porque foram escritas pelo apóstolo Paulo. Quais são elas? Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. E as cartas gerais, que aí são outros autores, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º e 3º João e Judas. E o último grupo dos 4 grupos do Novo Testamento, nós temos aí um livro de Revelação, que é um livro profético, porque fala do final dos tempos, que é o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia.